Irmãos, a dar continuidade aos nossos estudos, ainda pensando sobre esperança, e a pergunta de hoje é a seguinte: a quem se concede a esperança cristã? A quem se concede a esperança cristã? Resposta: Deus concede essa graça da esperança de forma individual ao cristão e de forma corporativa à vida da igreja. Deus concede essa graça da esperança de forma individual ao cristão e de forma corporativa à vida da igreja. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a esperança, semelhantemente à fé, é algo que o Senhor Deus concede à igreja de Cristo. E assim como nós possuímos uma fé individual, uma fé salvífica, como a fé que abraça Cristo como nosso Redentor, há uma fé que é também corporativa. A minha fé é a sua fé e nós temos Cristo como objeto da nossa fé. A esperança bendita que nós temos nele também é algo que é compartilhado entre o povo do Senhor. A esperança cristã, ela encontra a expressão, como na resposta que nós vimos, em um sentido individual, bem como no sentido corporativo. As virtudes teologais, como podemos chamar, que são fé, esperança, que estamos vendo agora, e amor, que ainda veremos, elas não podem ser cultivadas apenas no campo individual, privado, ainda que deva ser, sim, cultivado no campo individual e privado, a fé, a esperança e o amor. Mas nós precisamos entender que a família da fé, ela é fundamental para a nossa esperança e que a família da fé, ela nos estimula, ela nos impulsiona, ela nos ajuda nessa nossa caminhada cristã neste mundo, nesta nossa peregrinação. Uma coisa que Deus faz em sua graça, quando salva o homem, o Espírito Santo, ele age em nós, ele nos dá vida, ele nos vivifica, o Senhor nos concede a fé que precisamos para crer em Cristo e abraçar então Cristo e as suas promessas. E quando o Espírito ele opera em indivíduos, ele nos salva particularmente, mas ao fazer isto, uma vez tendo sido nós alcançados por Cristo, pela operação do seu Santo Espírito, ele nos une à igreja. Nós não ficamos caminhando como se fôssemos lobos solitários, distantes da comunidade do Senhor. Nós somos unidos à comunhão do povo do Senhor. Nós passamos a desfrutar da bendita comunhão dos santos. E isso é fundamental para a nossa própria caminhada. E assim, junto ao povo do Senhor, nós passamos a encontrar pessoas que conosco nutrem a mesma esperança. E você vai encontrar uma fonte bendita de esperança, obviamente, no Senhor, mas você encontrará esperança onde existe fé em Cristo e onde é promovido também um amor a Deus. E onde é o ambiente, ou qual o ambiente onde a fé em Cristo e o amor a Deus são promovidos realmente, ou deve ser promovido. É no meio da igreja de Cristo. É quando o povo do Senhor está reunido, é quando nós estamos comungando com todos aqueles que, semelhantemente a nós, nutrem a fé em Cristo e o amor a Deus. Então a igreja de Cristo, a igreja visível do nosso Senhor, manifestada na esperança unificada, ela dá testemunho da fidelidade divina que é expressa pelo envio do Filho para salvar pecadores. O Senhor, sendo Deus fiel, determinou, prescreveu e cumpriu, sendo Ele fiel, a promessa de que o Redentor viria para esmagar a cabeça da serpente, para nos salvar dos nossos próprios pecados, e assim nós fomos, como mencionei anteriormente, unidos a esse povo que tem uma bendita esperança. A esperança, então, ela serve de estímulo para nós individualmente, a esperança que nós temos, de nós que fomos salvos, e também de estímulo para aqueles que estão ao nosso redor, no meio do povo do Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 5, do verso 4 ao verso 5.
O apóstolo Paulo, ele ligou a esperança ao caráter. E veja o que é que diz Romanos capítulo 5, versos 4 e 5. Romanos capítulo 5, versos 4 e 5. Eu vou ler a partir do verso 3. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, note que, como a passagem ela vai afirmar, aquele que foi salvo por Cristo, aquele que conhece verdadeiramente o Senhor, é o único que verdadeiramente pode se gloriar nas tribulações. O cristão, ele de fato pode se gloriar nas tribulações. Por quê? Porque os sofrimentos nesta vida, eles integram um processo de santificação na nossa vida, um processo de santificação iniciado e finalizado na nossa esperança. Há uma esperança que nós nutrimos, a nós que nesta vida acabamos sofrendo muitas dificuldades, problemas, e não são poucas as tribulações. Nossas tribulações, como povo de Deus, se destinam a fomentar uma esperança na nossa própria alma. E ele vai falar, o apóstolo, usando o pronome nós, no contexto de Romanos, capítulo 5, versos 4 a 5, e isso é importante. É a linguagem da igreja do Senhor. Não é um homem ou um crente individualmente, mas nós, todos nós, que enfrentamos tribulações e nutrimos uma mesma bendita esperança. Então isso fala sobre a corporatividade da igreja do Senhor que desfruta disso. Todos nós, conjuntamente. Nunca, jamais ninguém, o tempo inteiro, sozinho ou individualmente. Como falei anteriormente, podemos nutrir a esperança e desfrutar, então, dessas virtudes teologais, fé, esperança e amor, no campo individual, mas ela também envolve um campo corporativo. A linguagem da igreja sempre vai envolver o nós. Todos nós caminhando juntos, nutrindo isso. Então, quando o apóstolo vai falar sobre tribulações, ele está falando realmente sobre dificuldade, ele está falando sobre sofrimento. E note que a igreja de Cristo ela vai apresentar essa realidade que é diferente da realidade no mundo. No meio da igreja do Senhor, nem um membro individual da igreja deve, uma vez que caminhamos juntos, sofrer sozinho no meio do povo. Por quê? Porque nós somos uma bendita comunidade dos santos. Na igreja, então, nós pertencemos uns aos outros. E nós deveríamos sofrer juntos. É quando, como o apóstolo vai falar noutra ocasião, né? Nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. E essa nossa unidade, até mesmo no sofrimento ou na alegria, isso tudo desfrutamos nesta comunhão bendita entre nós por causa da comunhão que nós temos com Cristo. E essa então comunhão com Cristo nos leva a termos essa comunhão que é horizontal aqui. A comunhão vertical, a comunhão que eu tenho com meu Deus me conduz a esse relacionamento todo especial com aqueles que estão ao meu redor. Então ninguém vai caminhar sofrendo sozinho. E não somente o sofrimento ele é, em certa medida, compartilhado, mas a nossa esperança também. Como resultado, quando alguém espera com certa expectativa pelas promessas do Senhor, todos esperamos juntos, porque estamos caminhando juntos. Então, a esperança que é individual nas promessas divinas suscita não só consequências individuais, mas também comunitárias. O apóstolo Paulo, ele vai escrever o seguinte em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, parte A. Ele vai agradecer aos Tessalonicenses, dizendo assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar.
Todos eles aqui, como o versículo 3º vai nos dizer, todos eles são descritos como esta igreja, esse povo do Senhor, a quem Paulo agradece, são descritos como possuidores de fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança em Cristo. Ele vai dizer no versículo 3º, assim: em nossas orações e sem cessar, verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a esperança que é da igreja do Senhor, não de um crente aqui neste contexto individual, mas de todo o povo, que é a mesma esperança que o próprio apóstolo Paulo ele nutre junto a esta igreja, que é objeto também do seu próprio amor. Então, a igreja do Senhor envolve isto. Nós temos juntos uma mesma esperança. Então, o que acaba sendo verdadeiro sobre meu irmão, torna-se verdadeiro sobre mim. Quando nós entendemos que a verdade a respeito de um cristão seja aplicável a todos. Vamos ver o que diz Colossenses, por exemplo. Colossenses capítulo 1, do versículo 3º ao versículo 5º. Colossenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, para nós, irmãos, torna-se claro que nós amamos o povo do Senhor ou amamos os santos por causa de nossa esperança, da esperança comum que nós nutrimos. E porque amamos nossos irmãos no Senhor, nós temos esperança não apenas por nós, mas também por eles. Por nós e por eles. Nós esperamos que eles também entrem na alegria do nosso Senhor. Nós esperamos que eles também, pela fé, aguardem sua recompensa com esperança. A expectativa confiante na minha salvação em Cristo será incompleta se permanecer focada apenas em mim mesmo. É algo que deve ir além de mim. De fato, irmãos, o Senhor, ele é alguém que age salvando pecadores individualmente, mas não só isso. Ele veio para salvar esse povo como uma entidade maior, como uma entidade muito mais abrangente do que apenas eu e você individualmente. O Senhor, ele veio buscar a sua noiva. Ele veio para salvar a igreja, que somos todos nós. Nós, então, esperamos confiantes que este Senhor Jesus Cristo inaugurará nova criação de pessoas amorosas que creem no seu nome. E todos estes nutrirão tanto a mesma fé no Redentor, como uma bendita esperança que será compartilhada. Nós iremos encorajar e animar aqueles que estão ao nosso redor com essa esperança, encorajando-os a seguirem firmes com alegria no Senhor, encorajando-os por causa da esperança bendita que nós temos de uma completa salvação, abandonar os nossos pecados e viver uma vida de temor ao Senhor. Nós estaremos o tempo inteiro compartilhando essas verdades, porque nós nutrimos isto e esperaremos no nosso coração que estes nossos irmãos, aquele que está ao seu redor, possa então realmente experimentar continuamente no seu coração esta bendita esperança. Nós não desejamos desfrutar disto sozinhos. Nós queremos ou devemos compartilhar isto com aqueles que estão ao nosso redor. É interessante que a ceia do Senhor, ela fala sobre a nossa esperança comunitária. Aquilo que nós desfrutamos aqui quando temos a ceia. Quando nós nos reunimos para comer o pão, para tomar o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo ressurreto, que nos transmite sua bendita graça, é um meio de graça que nos é dada pelo Espírito de Cristo, nós testemunhamos esta esperança comunitária. Ninguém pode ou ninguém deve comer ou beber sozinho
porque ninguém deve carregar essa esperança sozinho. Nós compartilhamos no mesmo culto, no mesmo momento, nós estamos comendo do pão, bebendo do vinho e compartilhando de uma bendita esperança. A ceia, então, do nosso Senhor Jesus Cristo é um testemunho comunitário de nossa fé, de nossa esperança e de nosso amor. Fé para crer nas promessas, esperança para esperar pelas promessas e amor a Deus e a Cristo pelo que nos deram. Que foi o quê, irmãos? A igreja. Deus o Pai e Cristo, pela operação do Espírito, nos deram a igreja. Então, pelo fato de nós comermos e bebermos juntos, fortalecer a igreja, nós contamos com o privilégio de aumentar nossa esperança quando participamos da mesa do Senhor conjuntamente. Nós temos a esperança de algum dia, juntos, todos nós, cearmos com o nosso Senhor e estarmos junto a Ele para todo sempre. Então, o estarmos juntos é algo que reflete essa realidade e essa bendita esperança que todos aqueles que conhecem a Cristo e que comungam com Ele podem nutrir. E isto é maravilhoso. Somente a Igreja de Cristo realmente pode promover isto e nós podemos dizer que somos grandemente privilegiados por podermos estar juntos no seio da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a pergunta: a quem se concede a esperança cristã, Deus concede essa graça da esperança de forma individual ao cristão e de forma corporativa à vida da Igreja. Amém. E a gente conclui mais um breve estudo ainda acerca da esperança. Vamos